dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Badendel Pereira Brito, faço parte da equipe do Projeto Bahia Produtiva, executada pelo SASOP, o Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais, e atuamos em 18 empreendimentos em todo o território do Baixo Sul. Essa videoaula ela vai trazer um tema bastante importante, que é a mandiocultura na agricultura familiar. É um tema bastante importante na geração de alimentos e de renda em todo o estado da Bahia. A mandioca ela é uma das principais plantas que são cultivadas pelos agricultores, né? E para isso a gente com certeza não poderia deixar de falar um pouco dessa cultura, né, para que possa estar trazendo desenvolvimento, né, para a região e também ajudar aos agricultores a diminuir os entraves que eles têm na produção dessa cultura e no aumento da produtividade. Para isso, nós convidamos um parceiro que tem uma longa jornada, né, trabalhada aí com a mandioca, atuou em grande centro de pesquisa, a Embrapa, e hoje está vinculado ao CETAF Recôncavo, o engenheiro agrônomo José Raimundo Ferreira Filho. Então, José Raimundo, é com você, fique à vontade para poder explanar sobre o conteúdo. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou José Raimundo, engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, vinculado ao CETAF Recôncavo de Cruzedal. E nessa oportunidade, nós vamos conversar um pouco sobre a importância da cultura da mandioca na agricultura familiar. Então, de início, nós vamos fazer um breve retrospecto sobre a cultura da mandioca, né? Como essa cultura entrou no dia a dia dos brasileiros e alguns países tropicais do mundo. Então, a mandioca é uma espécie de origem latino-americana. É cultivada principalmente por suas raízes, sendo que em algumas regiões produtoras são utilizadas parte da folhagem na alimentação de animais. A mandioca, por sua adaptabilidade a condições adversas, né, se expandiu por toda a zona tropical do mundo. Né? Para se ter uma ideia, a mandioca é uma das mais importantes fontes de carboidratos nos países tropicais da América Latina e principalmente da África. Né? Se a gente pegasse um mapa do mundo e fosse verificar a geografia da mandioca, nós iríamos verificar que as grandes concentrações de lavouras de mandioca estão principalmente no sul da Ásia, na parte central da África e no Nordeste brasileiro, que, por incrível que pareça, são as regiões mais pobres do mundo. Né? Para se ter uma ideia, a cultura da mandioca é uma das mais importantes fontes de carboidratos
nos países tropicais da América Latina e da África. E em algumas regiões do Nordeste do Brasil, a mandioca é um dos principais cultivos do qual depende a renda e a subsistência, né, dos produtores. Para nós termos uma ideia, além da destacada importância da mandioca na alimentação humana e na alimentação animal, suas raízes também são utilizadas como matéria-prima para inúmeros produtos industrializados. Não é? O amido, a fécula da mandioca, né, que é o produto nobre da raiz da mandioca, é utilizada na composição de uma série de produtos industrializados, tanto produtos alimentícios, produtos de beleza, produtos farmacêuticos. Então, uma série de produtos industrializados tem como componente, né, a raiz da mandioca. Então, um aspecto que deve ser levado em consideração com relação à competitividade da mandioca é a segurança alimentar, né? Principalmente nas unidades de produção familiar, onde a mandioca, além de ser importante fonte de carboidrato na alimentação humana, é utilizada na alimentação de pequenos rebanhos, que são elementos significativos na subsistência e na composição da renda desses produtores. Então, nós temos como importância na mandioca na agricultura familiar é que essa lavoura é uma cultura de exploração econômica que oferece a maior opção de uso, sendo aproveitada tanto in natura como na forma processada. Então, nós consideramos que quaisquer ação de desenvolvimento social e econômico com o envolvimento das bases familiares rurais na região Nordeste, a mandioca deve ser inserida como atividade de sustentabilidade rural. Como nós já comentamos um pouquinho antes, a mandioca é uma espécie de origem latino-americana. É uma espécie brasileira. Se nós fôssemos fazer a certidão de nascimento dessa espécie, nós teríamos lá como nacionalidade brasileira, né? A mandioca tem origem na Amazônia Legal e após o descobrimento do Brasil, ela foi levada para uma grande parte de países tropicais do mundo, principalmente, como também nós comentamos, né, um pouquinho antes, os países tropicais mais pobres do mundo, sul da Ásia, centro da África e região nordeste do Brasil, né? Então, na maioria dessas regiões produtoras de mandioca, as raízes são utilizadas na forma fresca como alimento básico na alimentação humana, como elemento básico na alimentação humana. Então, para nós termos uma ideia, anualmente são produzidos no mundo
168 milhões de toneladas de raízes de mandioca. Desse volume de raízes, 65% se destina à alimentação humana. E, apesar da mandioca ser reconhecidamente uma das principais opções agrícolas para os produtores do Nordeste do Brasil, essa cultura enfrenta uma série de dificuldades, a exemplo de seleção de variedades. Não é feita uma seleção de variedades. E, às vezes, na maioria das lavouras, se faz uma mistura de variedades, onde isso implica muito, tanto no desenvolvimento da lavoura, como no rendimento de raiz. Outro aspecto que dificulta o cultivo da mandioca no Nordeste são os cuidados na questão do manejo e conservação do solo. A mandioca é uma planta que favorece muito a erosão dos solos. É uma planta de crescimento inicial lento e tem um espaçamento grande, né? Um espaçamento que chega até 1 metro por 1 metro de distância. Né? Então, nós devemos ter cuidados com a questão do manejo, da conservação do solo, usando práticas de cultivo adequadas. E na agricultura familiar, uma das sugestões que nós damos à cultura da mandioca para a conservação do solo seria os cultivos consorciados. A mandioca associada com outras lavouras, principalmente lavouras de ciclo curto. Um outro elemento também que dificulta o cultivo da mandioca na região Nordeste são práticas culturais inadequadas, quer dizer, plantio fora de época, a concorrência de plantas invasoras com a mandioca, épocas de colheita inadequada. Então, esses produtores ainda precisam de uma ajuda muito grande, tanto da extensão rural, como da assistência técnica, como da pesquisa, para que essas lavouras possam ter um desenvolvimento normal. A formação do material de propagação de qualidade, a semente de qualidade. Nós também, né, pecamos muito na utilização do material que nós vamos utilizar para implantar, né, novas lavouras de mandioca. Então, o material de plantio deve ser selecionado em uma lavoura que tenha uma idade entre 10 e 14 meses, 10 e 14 meses, e com uma lavoura sadia, né, em que se utilize um terço médio da planta, eliminando a parte apical, que é uma parte da planta que tem muita umidade, e a parte basal, que já é um material mais envelhecido e que dificulta muito a brotação das gemas. Né? Esse material também deve ter um tamanho adequado. Né? Nós devemos, né, tirar manivas com aproximadamente, né, 20 centímetros de comprimento e de 5 a 7 gemas. Quer dizer, um material dessa qualidade irá formar uma lavoura com uma boa população de plantas bem desenvolvidas e com um potencial para produzir um volume satisfatório de raízes, de raízes. Então, e além do mais, o baixo nível de capacitação
dos nossos recursos humanos, né? Uma boa parte dos recursos humanos também não tem uma certa formação para orientar adequadamente esses produtores. Técnicas ou práticas de cultivo, né? As principais práticas de cultivo que nós adotamos no estabelecimento de uma lavoura de mandioca é a escolha da área, o preparo do solo, a variedade que vai ser utilizada e o plantio. A escolha da área, nós devemos escolher uma área cuja as condições de clima e solo sejam favoráveis ao desenvolvimento da lavoura. Quer dizer, um solo mais ou menos plano ou com uma declividade máxima de 5%, um solo arável, um solo com uma boa fertilidade e um solo que não seja sujeito ao encharcamento. Então, feita a escolha dessa área, nós eliminamos a cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal pode ser eliminada de várias formas, a depender da extensão da lavoura. Se é uma lavoura para a pequena propriedade, para a pequena produção, nós podemos fazer essa eliminação da cobertura vegetal manualmente, desde que, né, não se retire a camada superficial do solo, a camada arável, não se retire a cobertura morta, nem de maneira nenhuma se utilize o fogo, né? O fogo, talvez não, o fogo é um dos grandes inimigos para que nós possamos manter a qualidade tanto de fertilidade como a qualidade biológica do solo. Então, escolhida a área, né, eliminada a cobertura vegetal, nós fazemos o preparo do solo, né? Esse preparo do solo pode ser tanto a tração animal como o preparo do solo mecanizado. Isso vai depender muito da extensão da lavoura, do tamanho da lavoura. Esse preparo do solo deve ser o mais eficiente possível, já que a parte mais importante da cultura da mandioca são as raízes. E essas raízes se desenvolvem embaixo do solo, então, com um bom preparo do solo, essas raízes vão crescer sem nenhum empecilho e sem nenhum tipo de camada mecânica para atrapalhar o seu desenvolvimento, né? Feito o preparo do solo, nós escolhemos a nossa variedade. A escolha da variedade, né, é feita de acordo com o tipo de lavoura que você quer. Quer dizer, a variedade é escolhida de acordo com a finalidade da lavoura. Estou plantando mandioca para quê? Para alimentação humana, para alimentação animal, para produzir raízes para a indústria. Então, em cada uma dessas finalidades, nós temos algumas variedades, né, que, digamos assim, atendem a essas exigências, né, para a lavoura, para uma lavoura, para consumo de mesa, para comercialização de raízes, para fazer bolos, beijos, sequinos. Então, nós devemos ter uma variedade de crescimento rápido, uma variedade, né, cujas raízes estejam prontas entre 10 e 12 meses. Acima de 12 meses, ela começa a ter fibra e não é uma opção muito boa. Então, essas variedades devem ter raízes com uma boa qualidade culinária, né? Umas raízes de descascamento fácil,
de cozimento rápido e que tenha uma quantidade baixa de ácido cianídrico, né? Esse, de uma maneira geral, são as qualidades que nós devemos procurar em uma variedade para consumo de mesa. As variedades para a indústria, né, são variedades, né, cujo seu ciclo varia de 12 a 18, 24 meses, para que se tenha o amadurecimento do amido, né? Deve ser uma variedade que produza uma boa quantidade de raízes e que tenha um fácil descascamento. Se nós queremos variedade para alimentação de animais, nós precisamos de um material que tenha uma boa produção de raízes e uma boa produção de parte aérea, uma boa produção de ramas, uma boa produção de raízes, de preferência raízes que tenham baixo teor de ácido cianídrico e uma planta cuja parte aérea, né, seja uma parte aérea densa, uma parte aérea cujas folhas sejam persistentes, uma parte aérea cujas folhas não caiam muito rapidamente, né? Então, mais ou menos em linhas gerais, são características que nós devemos procurar nas variedades de acordo com a finalidade da lavoura, né? Escolhida a área, preparado o solo, né? Escolhida a variedade, uma variedade cujo material seja retirada de uma lavoura com 10 a 14 meses, uma lavoura sadia. O que seria uma lavoura sadia? Uma lavoura que não esteve nem está sofrendo ataque de pragas e doenças. Uma lavoura que tenha 10 a 14 meses. Utilizar o terço médio da planta, eliminar a parte apical, a parte basal e cortar manivas, né, cujo tamanho esteja aí mais ou menos em torno de 20 centímetros com 5 a 7 gemas. Por que a maniva, a gente aconselha uma maniva com 20 centímetros? É porque uma maniva com 20 centímetros tem uma boa quantidade de reserva. Para se ter uma ideia, né, uma planta de mandioca começa a formar o seu sistema radicular exploratório, né, a partir de 30 a 60 dias. E durante esse período, a planta vive às custas da reserva armazenada na maniva. Se você coloca uma maniva no solo, ela com 12 a 15 dias emite uma brotação. Então, se você retirar essa maniva do solo, você vai ver que apesar dela ter emitido uma brotação, ela não tem sistema radicular, nem sistema radicular de reserva, nem sistema radicular exploratório. Só em torno de 60 dias, ela começa a formar o seu sistema radicular exploratório e algumas dessas raízes exploratórias se diferenciam em raízes de reserva, né, que são as raízes que nós utilizamos para o consumo direto na nossa alimentação ou então para passar por processos de industrialização. Aqui nós já falamos da escolha e o preparo da área, né? Uma área plana ou levemente ondulada. Nós vemos pelo aspecto geral que é um solo leve, um solo areno, argiloso, não sujeito a encharcamento e como é um solo leve na época da colheita, a colheita se torna bem acessível ao produtor. Então, nós temos aí uma área preparada. O preparo da área, né, pode ser feito
mecanicamente, né, usando o arado e a grade. Esse preparo mecanizado vai depender muito da extensão da área, né, e que se tenha um bom revolvimento do solo e que essa cobertura vegetal não seja retirada, ela seja incorporada a este solo. Aqui, um outro tipo de preparo do solo, né, a tração animal. Nós dissemos que como a parte mais importante economicamente da mandioca se desenvolve abaixo do solo, então nós temos que fazer um bom preparo do solo, tanto, né, usando a tração mecânica como a tração animal. Lá no fundo, nós vemos, né, o preparo do solo por um implemento tracionado por um animal. Como é um processo bastante lento, nós temos aí a combinação de, enquanto se prepara o solo, já tem também um outro produtor fazendo a distribuição da maniva nos sulcos que foram abertos. Então, justamente essa combinação, preparo do solo, tração animal e plantio ao mesmo tempo, é para que não se leve muito tempo e se perca, né, o período chuvoso para o estabelecimento da lavoura. Nós falamos em variedades, né, e disse que nós selecionamos nossas variedades, né, a partir da finalidade da lavoura. Aqui em cima, nós temos duas variedades de mesa. É o aipim-peixe e o aipim-pão, que são duas variedades de mesa aí da região do Baixo Sul, naquele trecho de Presidente Tancredo Neves, Teolândia, e por aí afora, não sei se aí para o lado de Valença, de Cainu, também tem essas variedades, mas são variedades de mesa aí da região do Baixo Sul. Embaixo, nós temos duas variedades para a indústria, para transformação ou extração de amido, ou então fabrico de farinha. À esquerda, o Maneme Uno, e aí embaixo, realmente do lado direito, não está dando para eu ver o nome da variedade, mas todas as quatro, tanto as variedades de mesa como as variedades para a indústria, são aí da região do Baixo Sul, principalmente essa região de Tancredo, Teolândia e Venceslau Guimarães. Platina, variedade platina. Oi? A variedade é platina. A platina. Essa platina, aqui nós temos, uma variedade que tem uma dispersão muito grande, tanto aqui no Recôncavo Sul, como aí na região do Baixo Sul se utiliza muito essa platina e principalmente Santo Antônio de Jesus tem um uso bastante significativo dessa variedade para a indústria, tanto extração de amido como a extração ou fabrico de farinha. Aqui também algumas outras variedades que nós estamos diferenciando pelo aspecto da película externa e pela coloração da polpa. Acima do lado esquerdo, nós temos algumas variedades, e se vocês observarem a coloração da película externa, uma mais clara, outra mais escura, uma mais rugosa, outra menos rugosa, até algumas variedades dessas que tem a película bastante fina, até algumas pessoas costumam confundir com as variedades de mesa. Mas aí já a diferenciação da variedade de mesa para a variedade industrial
principalmente boa palatabilidade, cozimento rápido, bom descascamento e por aí afora. E também a coloração, né? A coloração nós vemos que tem aqui do lado direito essa variedade alaranjada, é uma variedade muito rica em nutrientes. Aí em cima, do lado esquerdo, nós temos algumas variedades de polpa, de coloração branca e coloração amarela, né? E, por incrível que pareça, as variedades de mandioca que tem a polpa colorida são mais, tem um valor nutritivo superior às variedades cuja coloração da polpa é uma coloração branca. A seleção do material de plantio, não é? A qualidade do material que nós vamos utilizar para o estabelecimento de novas, né, lavouras. Aí a gente tem listado plantas com 10 a 14 meses de idade, originárias de lavouras vigorosas e sadias, né? A lavoura vigorosa é aquela cujas plantas, né, se desenvolvem com um certo vigor, as plantas fortes, bem desenvolvidas. A lavoura sadia, nós já tecemos um comentário sobre ela, que são as lavouras que não foram nem estão sendo atacadas por pragas e doenças. A parte adequada da planta que nós iremos utilizar como material de plantio é o terço médio. Para nós obtermos esse terço médio, nós eliminamos a parte apical, que é uma parte muito tenra e com muita folhagem da planta. Então, ainda as gemas não estão maduras, e eliminamos também a parte basal, onde as gemas já estão envelhecidas ou já brotaram e não vão dar origem a uma planta com um vigor que nós procuramos. O tamanho da maniva, né, em torno de 20 centímetros, com 5 a 7 gemas, boa quantidade de reserva, né, uma maniva com essa dimensão, né, tem uma boa quantidade de reserva, aquela referência que nós fizemos, que a planta leva um certo período acima de 30 dias para formar o seu sistema radicular, e durante esse período ela vive às custas da reserva armazenada na semente. Então, se a semente tem muita reserva armazenada, a planta também vai ter uma maior resistência aos períodos de pouca umidade no solo. Aí nós temos um quadro, né, com um material de plantio, né? A qualidade do material de plantio está principalmente à esquerda acima, na idade do caule. Ora, como é que nós podemos verificar a idade de um caule de uma planta de mandioca, a idade de uma maniva? Você veja que ali naquela maniva tem duas partes distintas. Uma parte lenhosa e uma parte que nós chamamos de uma região medular. Então, quando a maniva apresenta essas regiões 50% a 50%, é porque ela está, digamos assim, no ápice de a quantidade de reservas que ela tem. À medida que a parte lenhosa vai aumentando, a planta ganha em idade e vai perdendo a quantidade de reservas nutritivas e água que estão concentradas ali na região medular. Um outro aspecto importante que nós devemos considerar com relação à qualidade da maniva, à direita acima, é a quantidade de gemas, a quantidade também
costumeiramente o povo costuma chamar de olho, é a quantidade. Você veja que nós temos manivas aí com a mais variada quantidade de gemas, de óleos. Então, quanto maior a quantidade de gemas que uma maniva possui, maior a probabilidade dessa maniva dar origem a uma nova planta. À esquerda, abaixo, o comprimento da maniva. Aí nós temos uma maniva de tamanho adequado, né, em torno de 20 centímetros de comprimento, com 5 a 7 gemas. Veja que nessa maniva, né, foram brotadas, foram originados 2 brotos e a grande quantidade de raízes que essa maniva apresenta, né? Então, quanto maior a, a quantidade de raízes exploratórias, maior a capacidade da planta de explorar o solo à busca de água e nutrientes. Portanto, uma planta com essas características, além de resistir a períodos prolongados de estiagem, também dá origem a uma planta vigorosa com um bom potencial de produção de raízes de reserva. À direita, abaixo, nós temos uma planta que foi originado, esse broto, originado de uma maniva muito pequena, né? Então, essa maniva não tem reserva suficiente para manter essa planta viva. Então, qualquer período de estiagem, a planta simplesmente morre. Nós estamos vendo essa planta com essa quantidade de raízes e essa brotação vigorosa, é porque ela foi obtida em uma câmara de propagação. Ela não foi obtida se colocando essa maniva no solo. Se essa maniva fosse colocada no solo, provavelmente ela nem emitiria a brotação, quanto mais a formação de raízes. Então, uma maniva com 20 centímetros vai dar origem a uma planta vigorosa, sadia e com boa quantidade de raízes de reserva. Os métodos de plantio, né? Hoje, nas lavouras de mandioca, nós destacamos 2 métodos principais de plantio. O plantio mecanizado, que são nas grandes lavouras, as lavouras, né, industriais, e o plantio manual, que são pequenas lavouras de porte pequeno ou de porte médio. Aqui nós temos 2 métodos de plantio. À esquerda, nós temos o plantio em sulco, né? Então, nesses sulcos, a adubação de fundação, a fonte de fósforo é distribuída, né, no interior desse sulco em uma quantidade de acordo com a recomendação da análise de solo, coberta um pouquinho e feita a distribuição das manivas de acordo com o espaçamento que se vai adotar. À direita, nós temos um plantio em camalhão. É um plantio onde se levanta leirões e na crista dessas leiras se faz a distribuição das manivas. Esse é um método de plantio que é recomendado para regiões onde chove muito, locais e sujeito a encharcamento. Então, com esses camalhões, a água escoa muito rapidamente por esses sulcos entre uma linha de planta e outra, impedindo que ocorra alagamento ou encharcamento dessa lavoura. Um outro método de plantio
também utilizado no Nordeste, é o que nós chamamos de cova rasa ou buraco, né? Se faz o alinhamento e com o bico da enxada se vai abrindo as covas de acordo com o espaçamento, né, que se quer utilizar. Aqui também é chamado de cova rasa porque é uma cova com 8 a 10 centímetros de profundidade e a gente sabe também que no sepultamento de pessoas, principalmente de poucos recursos, né, se usa um tipo de cova que se chama cova rasa, que é feita no chão. Então, se associou a essa prática com esse tipo de plantio de mandioca. Calagem e adubação. A correção do solo e adubação da mandioca. As quantidades que se utiliza de calcário e de fontes de nutrientes para adubação da mandioca é feito de acordo com as recomendações da análise de solo, né? Porque é muito comum, né, se dizer que a mandioca é uma planta de terra fraca. Normalmente, o produtor reserva a pior parte de sua propriedade para o cultivo da mandioca. Na verdade, a mandioca é uma planta que responde muito bem às adubações, tanto adubação orgânica como adubação química. Então, quando se utiliza solos para o cultivo da mandioca com características físicas e químicas limitantes, isso tem contribuído acentuadamente para o baixo rendimento da cultura da mandioca. Os solos onde vai ser plantada a mandioca, ele deve ser escolhido, preparado, corrigido e adequado e adubado adequadamente conforme as exigências da lavoura. Então, na época de plantio, se usa a fonte de fósforo, né? São os superfosfatos simples, o superfosfato triplo. A quantidade vai depender da recomendação da análise de solo, né? Essa fonte de fósforo é colocada no fundo da cova, cobre-se um pouquinho com terra para evitar o contato direto dele com a maniva. Aqui do lado direito, nós temos um balde com uma mistura de cloreto de potássio e ureia ou sulfato de amônio. Vai depender da preferência do produtor se ele quer colocar enxofre ou não. Então, essa mistura aqui é feita em cobertura, quando a planta tem em torno de 60 dias. Por que essa adubação de cobertura é feita depois que a planta tem em torno de 60 dias? Nós vimos um pouco atrás que a planta da mandioca começa a desenvolver seu sistema radicular a partir desse período de tempo. Então, como essa mistura é uma planta ou é uma mistura que é bastante volátil e que se lixivia rapidamente, ela deve ser colocada quando a planta já tem um sistema radicular formado. A adubação de fundação, não. Os superfosfatos têm uma solubilização lenta e uma mobilidade, né, pequena no solo. Então, você faz adubação de fósforo na época do plantio, mas ele só vai se tornar disponível à planta depois de 30 a 60 dias, que é o período que ele se solubiliza e começa a se movimentar
no interior do solo, fazendo parte da solução do solo. Então, nessa época, a solução do solo, além dos nutrientes presentes no solo, nós temos os nutrientes também que nós colocamos, a partir da fonte de fósforo, a partir da fonte de potássio e a partir da fonte de nitrogênio. A adubação orgânica, normalmente nós fazemos a lanço na época do preparo do solo. Quer dizer, a gente faz essa distribuição dos estercos ou das tortas, né, um pouco antes dos dias de plantio, para evitar que esse material, né, fermente e venha danificar as manivas. Né? Então, tanto a adubação orgânica como a calagem e a correção do solo é feita a lanço, em cobertura incorporada, ou a tração mecânica ou a tração animal, com um certo período de antecedência ao plantio, para evitar que esse material fermente e venha danificar as manivas. Aqui também outra, né, vista do plantio de suco. Aqui, né, do lado esquerdo, né, a distribuição da fonte de fósforo, e à direita abaixo, sim, fazendo a distribuição das manivas nesse suco que foi adubado com a fonte de fósforo. Agricultura familiar, né? Aqui tem uma foto, né, de uma série de pessoas trabalhando no material que vai ser processado, né? E com isso nós podemos dizer que a mandioca é uma das culturas que mais se ajusta à agricultura familiar, né? É uma cultura que oferece trabalho durante todo o ano, né? Nas diversas etapas de produção da lavoura, se fornece trabalho durante todo o ano. É uma cultura que não tem distinção de gênero. Tanto mulheres como homens trabalham na lavoura da mandioca, tanto na fase de produção como na fase de processamento. Inclusive, já é bastante combatido, mas a presença de crianças também, né, nesses grupos de trabalho. Nessa fotografia nós vemos aqui, né, um jovem que, na verdade, hoje, né, existe uma série de coisas, e até, né, para se impedir a presença de crianças nessas unidades de trabalho. Né, aqui é o que a gente chama de área de recepção de uma casa de farinha artesanal. Vocês vejam que essas pessoas estão trabalhando ao ar livre, né, fazendo o descascamento das raízes da mandioca. Aí nós temos 2 casas de farinha comunitária, né? À direita, uma casa de farinha bastante rústica, e hoje, do lado esquerdo, uma casa de farinha já, né, né, mostrando as exigências de higiene, né? Porque hoje a gente vem lutando bastante para a higiene nas casas de farinha, pois há algum tempo atrás, como na época dessa casa de farinha à direita, quer dizer, havia uma mistura muito grande, as pessoas trabalhando na casa de farinha, a galinha com a ninhada de pintos ali no meio, porcos fuçando
né, aquela lama que saía junto com a manipoeira. Então, hoje, né, se procura um processo de higiene, né, bastante, inclusive, a própria CA, né, desenvolve um trabalho bastante eficiente com relação ao problema de higiene das unidades de processamento de mandioca. Então, são duas casas de farinha comunitária, mas com aspectos bastante, né, diferentes. Onde nessa aqui tudo ocorre ao acaso, enquanto que nessa existe uma área coberta, onde é feita a recepção do material a ser processado, é feita a raspagem das raízes e, a partir daí, essas raízes são introduzidas na unidade de processamento, depois de limpas. As raízes limpas, né, dentro da unidade de processamento, né, as raízes passaram pelo ralador, cevador, não é? A depender da localidade, tem essas denominações diferentes. Essa massa vai daí para a prensa, onde é retirado o excesso de umidade dessa massa, né? Retirado o excesso de umidade dessa massa, ela vai para o forno, onde é feito o processo de torração. Aí nós temos também uma casa de farinha, como eu disse, rudimentar, onde o processo de mexeção das raízes é um processo manual. Existem também unidades de processamento cujos fornos são elétricos, e aqui você vê diretamente a fornalha embaixo no forno, onde, né, se faz o controle da temperatura, e a depender da temperatura, quando é feito a torração e retirada, se tem as diferentes qualidades de raízes, ou qualidades de farinha. Farinha com a granulometria maior, farinha com a granulometria menor, farinha muito fina, farinha, né, cujo ponto de torração chega a determinadas temperaturas, e de acordo com essas temperaturas de torração, também se tem, né, diferentes qualidades nas raízes, ou na farinha. Aqui a farinha pronta, né, passou por todo aquele processo, descascamento, ralação, prensagem, torração. Nós não temos aí a imagem, mas passou por um processo de peneiramento, onde se estabelece as diversas granulometrias. Então, de acordo com a malha da peneira, você tem também as diferentes granulometrias de farinha. Porque farinha é um negócio que, quando a farinha é feita para comercialização, nós não fazemos a farinha que nós gostamos. Nós fazemos a farinha exigida pelo comprador, pelo consumidor. Então, eu tenho uma preferência por um certo tipo de farinha. Você tem preferência por um outro tipo de farinha. O pessoal, digamos, da capital, né, tem preferência por as farinhas de coloração branca. Outras regiões têm preferência por farinhas coloridas. E aí vai de acordo com a preferência do comprador e do consumidor. Aí também, né, a confecção de produtos derivados de mandioca, a confecção de beijos, que em algumas regiões aqui da Bahia se conhece esse tipo de beiju como beiju cambraia, né? Onde você vê que você tem um beijuzinho mais claro e um beijuzinho mais encarnado. É o beiju feito com a goma e o beiju feito com
a massa da mandioca. Então, são produtos que têm uma comercialização bastante extensa, é um produto que é bastante comercializado para a merenda escolar e também como tira-gosto, como entradas. Quer dizer, hoje a mandioca tem uma opção de uso tão grande que até em locais sofisticados a mandioca está entrando, os produtos derivados de mandioca. Aqui, né, uma casa comercial, normalmente essas casas comerciais são estabelecidas na beira da estrada, principalmente na BR-101, que até início aqui no nosso recôncavo e vai até ao extremo sul da Bahia, onde nós vemos essas unidades que comercializam produtos derivados de mandioca, que é um produto que tem uma aceitação muito grande, principalmente por turistas, como também por nativos e pessoas das localidades, não é? Tem uma preferência grande. Merenda escolar, aqueles programas, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, quer dizer, esses produtos derivados de mandioca têm uma grande aceitação e é uma fonte de renda muito importância para as unidades de produção familiar. Alimentação humana, né? Nós já vimos que a mandioca tanto pode ser usada na alimentação humana, na alimentação de animais e como matéria-prima para produtos industrializados. Então, algumas características que a planta da mandioca apresenta se faz dela um elemento bastante popular como uma cultura alimentar. Quer dizer, uma dessas características da mandioca é a capacidade que essa planta tem de utilizar o recurso água, né? É uma planta que normalmente nós estabelecemos as lavouras no início das chuvas, tem um período crítico de 4, 5 meses. A partir daí, quando a planta está estabelecida a nível de campo, ela não requer, né, uma quantidade de água já bastante assim, significativa. Ela só vai requerer água no período de enchimento das raízes. Então, é uma planta que usa com bastante eficiência o recurso água. Outra, né, característica que faz da mandioca uma planta bastante popular como alimento humano é a capacidade dessa planta de se desenvolver em solos fracos, em solos de baixa fertilidade. Não aquele extremo, né, das pessoas dizerem que a mandioca é uma planta de terra fraca e que normalmente, né, reserva a pior porção da propriedade para plantar mandioca. Mas é uma planta que chega a produzir alguma coisa onde outras plantas exploradas economicamente não conseguem produzir nada, né? Então a mandioca tem essas características. É uma planta que tem uma certa convivência com pragas e doenças, não é? Elas resistem, né, a ataque de algumas pragas e algumas doenças. É por isso que normalmente a mandioca é uma planta, que a gente diz assim, uma planta orgânica, que nas pequenas propriedades quase que não se faz controle de pragas e doenças. E
quando esse controle é feito através, né, a controles orgânicos, algumas caudas, alguns sumos de algumas folhas, etc., por aí afora. Então, em função dessas características, a mandioca se tornou uma planta bastante popular como uma cultura alimentar. Então, a maior parte das raízes de mandioca produzidas no Brasil é consumida na forma fresca, na forma de mesa, farinha d'água, farinha integral, a maneira mais simples e econômica de se preservar o produto. Porque a mandioca, a raiz da mandioca e a folhagem da mandioca também, é um produto que 3 dias após a colheita, ela se torna imprestável para qualquer tipo de uso. Então, a qualidade dos produtos derivados de mandioca, né, estão relacionados com a rapidez entre a colheita e o processamento. Então, quanto menor for o intervalo entre a colheita das raízes e da parte aérea e o processamento, melhor a qualidade do produto final. Dentre, é claro, os produtos derivados de mandioca, o que tem a maior aceitação nos mercados consumidores são as farinhas de mesa, né? Principalmente as farinhas de mesa, que aqui para nós no Nordeste, nós temos a farinha seca, né? A farinha que é todo aquele processo, ralação, prensagem, torração, peneiramento, e no norte do Brasil nós temos a farinha d'água, né? A farinha que eles chamam lá farinha fermentada. Eles colocam as raízes para fermentar e depois fabricam a farinha, que é um produto que tem assim, um odor bastante semelhante à nossa massa-fubá aqui, porque é uma farinha que foi fermentada. Então, a farinha seca no Nordeste, a farinha d'água no Norte e a farinha mista também, que é muito usada no Norte. A mistura da nossa farinha seca com a farinha d'água dele. Outro produto também muito importante da farinha ou da raiz da mandioca, que nós costumamos dizer que é o produto nobre da mandioca, é a fécula, né? Que é usada tanto na alimentação humana como na confecção de produtos industrializados. Produtos industrializados para alimentação humana, produtos industrializados, produtos de beleza, né? Rímel, esses pós que as moças passam no rosto, batom que as moças passam, e medicamentos, não é? Principalmente esses comprimidos, não é? O princípio ativo é envolvido com a fécula de mandioca para que ele possa ser acessível às pessoas. As pessoas pegarem, colocarem na boca e engolir, né? Nós já dissemos que, além da alimentação humana, algumas regiões produtoras utilizam também a parte aérea da mandioca para a alimentação de animais. A parte aérea e a parte em raízes também. Então, para uma maneira de nós proporcionarmos à cultura da mandioca uma maior participação no contexto geral do desenvolvimento,
refere-se à utilização da parte aérea das raízes frescas e desidratadas na composição de alimentos para animais, né? Então, esses efeitos favoráveis, essa utilização da raiz e da mandioca nas diversas formas na alimentação de animais, digamos assim, influenciam na renda do produtor em função da vinculação de produtos derivados da mandioca a mercados mais estáveis, não é? Digamos, o uso de raiz de mandioca na alimentação de animais. 1 quilo de raiz de mandioca é, digamos, em torno de R$ 2,50. Né? Quando você alimenta animais com esse alimento de baixo custo, ele vai produzir uma quantidade maior de carne. Então, quando nós comparamos o preço da carne com o preço do derivado de mandioca com o qual nós alimentamos os animais, há uma diferença muito grande. Digamos, no caso, nos animais produtores de leite, caprinos e ovinos, quando nós alimentamos animais produtores de leite com produtos derivados da raiz da mandioca, nós estimulamos as glândulas lactíferas nesses animais e eles passam a produzir uma quantidade maior de leite. Então, quando a gente compara o preço do leite com o preço da raiz da mandioca, também o ganho é bastante significativo. No caso da mandioca como alimento para animais, existem 2 fatores muito importantes. O primeiro seria: a mandioca é um produto de grande versatilidade, é um produto versátil. Quer dizer, nós podemos fornecer a mandioca fresca e os produtos derivados de mandioca nas mais diferentes formas. Nós podemos fornecer raiz fresca, nós podemos fornecer a parte aérea fresca. Nós picamos esse material, deixamos ele em repouso por 24 horas, o excesso de ácido cianídrico se evapora e nós podemos fornecer aos animais. Nós podemos fornecer essas raízes e essa parte aérea também na forma desidratada, na forma de feno e de raspa, né? Então, na forma de feno ou de raspa, nós picamos as raízes finas ou passamos a parte aérea da mandioca numa picadeira de forragem, colocamos a exposição ao sol, ele seca e nós temos o feno e a raspa que esses produtos, agora por serem um produto que podem ser armazenados, nós podemos guardar para fornecer aos animais nos períodos de dificuldade de forragem. Como também nós podemos fornecer a parte aérea e as raízes sob a forma de silagem, que é um processo de armazenamento de mandioca que também pode ser fornecido aos animais nos períodos de dificuldade de forragem. E é uma planta, né, que apresenta características agronômicas específicas. Aí nós temos, né, uma picadeira de forragem também que nós utilizamos para picar a parte aérea da mandioca em pequenos pedaços, né? E esses pequenos pedaços são colocados à exposição ao sol. Quando a quantidade de sol é mais intensa, em 24 horas
nós secamos esse material que proporciona um rendimento de 25%. Quer dizer, uma tonelada de parte aérea de mandioca, depois de picada e exposta ao sol para perder o excesso de umidade, ela nos dá, né, 250 quilos de feno. Aqui nós temos o feno, né, já seco, colocado em sacos, e nesses sacos, depois de fechado, se coloca um estrado de madeira e pode ser armazenado por um período superior a um ano. Aqui nós temos, à direita acima, a raspa de mandioca, que foram raízes de mandioca picada fininha, colocada à exposição ao sol, em um intervalo de 48 horas, ela já perdeu o excesso de umidade e tem uma quantidade de umidade que permite o seu armazenamento. Essa raspa de mandioca, né, tem um rendimento de 65%. Não, ou 30%. Quer dizer, uma tonelada de raiz de mandioca permite você produzir 300 quilos de raspa de mandioca. Já que a raiz da mandioca tem um teor de umidade em torno de 65%. À esquerda abaixo, nós temos o silo, né? Também uma forma de armazenamento de produtos de mandioca para alimentação animal. Esse silo tanto pode ser feito com parte aérea, pode ser feito com raízes de mandioca, ou pode ser feito com os dois. Você vai colocando fatias de um em outro, depois de enchido o silo, você fecha, e se não houver nenhum tipo de violação nesse silo, não é? Com um certo período você pode abrir e fornecer aos animais. À direita abaixo, nós temos a parte aérea picada, não é? E exposta ao sol. A, a raiz desidratada tem um teor elevado de carboidrato, enquanto que a parte aérea desidratada tem um teor de proteína bastante elevado. Esse teor de proteína varia bastante com a quantidade de ácido. Para você ter uma ideia, se você fizer um feno somente com folha de mandioca, você vai ter 36% de proteína. Uma quantidade de proteína superior ao que nós encontramos na alfafa, que é uma das forragens mais nobres que nós utilizamos para alimentar animais. Aqui nós temos, né, alguns animais se alimentando com produtos de mandioca processados. Em cima, nós temos, né, sendo oferecido ali feno de mandioca, né, que nós dissemos um produto bastante rico em proteína, né, os ruminantes ali, os bovinos e acima e à direita os caprinos. Então, a parte aérea é mais utilizada na alimentação de ruminantes, porque eles têm um, um estômago, né, bastante complexo e tem um sistema digestivo que permite a utilização da proteína presente nesse feno. Enquanto que, para os monogástricos, colocados aí abaixo, suínos e aves, nós utilizamos, né,
a raspa da raiz de mandioca. Nós podemos, né, incorporar a essa raspa de mandioca um pouco de feno, mas numa quantidade bastante reduzida, já que o sistema digestivo, tanto no suíno como da ave, é um sistema digestivo bastante simplificado e não são assim adequados a digerir produtos que têm uma quantidade elevada de fibra. Aqui é um terreno aí, né, uma indústria de produção de raspa de mandioca. Aqui você vê a raspa espalhada nesse terreno cimentado, onde de 2 em 2 horas esses operários fazem o revolvimento dessa raspa e você observa que o equipamento que eles usam para revolver essa raspa é feito de madeira. Ah, mas por que não é feito de alumínio ou de ferro? Como a mandioca tem ácido cianídrico, o equipamento de madeira tem uma vida útil maior do que o de alumínio e de ferro. O alumínio e o ferro, em função do ácido cianídrico, enferrujam rapidamente e o tempo de vida dele é bem pequeno. Aqui, animais produtores de leite, comendo produtos derivados da raiz, né? Quando esses animais produtores de leite consomem produtos derivados da raiz, eles têm uma estimulação nos vasos lactíferos e produzem uma quantidade maior de leite, né, do que eles produziriam se fosse utilizado o arraçoamento normal que se utiliza para esses animais, sem a incorporação de derivados de mandioca. Posso fazer as considerações? Isso, ele falar exatamente isso agora, né? Você Isso. acabou a sua apresentação, eu estou fazendo suas contribuições, suas considerações finais, e aí eu tenho alguns questionamentos aqui bem simples, e aí a gente finaliza, tá ok? Ok. Então, nós, né, fizemos uma exposição sobre o cultivo, sobre a utilização, sobre o processamento de mandioca, né? E principalmente essa associação entre a lavoura da mandioca, a agricultura familiar, o pequeno cultivo, né? E nós conseguimos visualizar que a lavoura da mandioca é uma das lavouras mais importantes, principalmente nas unidades de produção familiares, na, na, nas, nas lavouras de fundo de quintal, e se constitui a cultura da mandioca, né, se constitui em uma importante fonte de sobrevivência e fonte de renda para pequenos produtores, principalmente da região nordeste do Brasil, né? A produção, a, a utilização, o uso da mandioca, né, é, faz dela uma cultura que tem uma opção de usos bastante muito grande. Então, hoje, em função dessa grande possibilidade de uso, há uma exigência muito grande sobre a, a utilização, sobre a incorporação de novas variedades de mandioca nas nossas lavouras e também, né, um manejo adequado dessas culturas para que
nós possamos ter rendimentos, né, mais, rendimentos mais satisfatórios nessa lavoura, né? Em termos, digamos, de Brasil, a mandioca é uma cultura que a produção dela nos últimos anos vem sofrendo algumas, algumas reduções. Nós chegamos a alcançar 25 milhões de toneladas de raízes por ano no Brasil. Hoje, talvez a gente esteja entre 20 e 22 toneladas de raízes numa área plantada, tanto na área industrial como na área da pequena produção, em torno de 2 milhões de hectares. O que faz da cultura da mandioca uma lavoura cujo rendimento médio é de 12 toneladas por hectare. Essas 12 toneladas por hectare varia muito, digamos, no sul e centro-sul do Brasil, onde estão as grandes lavouras de mandioca, principalmente lavouras para indústrias, lavouras mecanizadas, não é? Se alcança rendimentos acima de 25 toneladas de raízes por hectare. Aí a gente diz, bom, e somente a região sul e centro-sul do Brasil? Não. A região do Baixo Sul da Bahia apresenta regiões com baixos rendimentos de até 8 toneladas por hectare. Mas, se vocês lembram, no início eu citei os municípios de Presidente Tancredo Neves, Venceslau Guimarães e a terra da banana aí, Teolândia. Nesses municípios não é a média, mas nós chegamos a encontrar lavouras de produtores cooperados produzindo em torno de 40 toneladas por hectare. Né? Nós temos cooperados, né, que chegam a alcançar isso. Se é a média da região, não. Mas hoje a média daquela região, no Baixo Sul da Bahia, está em torno de 20 toneladas por hectare. Eu agradeço muito a vocês, principalmente a vocês, pela oportunidade. Sempre que precisar, nós vamos estar à disposição. Não me coloco para uma outra cultura, mas em termos de mandioca, o que você precisar. Sair daqui não, para ir que eu sou do grupo de risco. E tanto que eu não vou na unidade de trabalho em casa. Né? E também agradecer a Lorena, que é a coordenadora do CETAF, né, pela nossa indicação para interferir com vocês. Você eu conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente. E o que precisar, a gente está aqui à disposição, é claro, com uma antecedênciazinha, e eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu acredito que vocês também têm esse interesse. Então, eu, depois de mais de 30 anos trabalhando com isso, não vou querer fazer. Né? Então, você me dando um intervalozinho, a gente está à disposição para que a gente também possa apresentar para seu público, né, uma coisa de qualidade. Até um vídeo com um período mais curto, uma coisa pontual, a gente também pode, né, a gente se compromete, né, a participar, que é um prazer também, né, para mim, estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora. Com certeza. A gente é que agradece, né? Como o senhor bem colocou, eles são com cerca de 30 anos ou mais aí trabalhando com essa cultura, né? Então, é um posto de conhecimento deve ser valorizado, né? E a gente tem muito a agradecer, né? Não só o senhor, como o senhor falou mesmo, a Lorena, né? O CEPAF, né? Que disponibilizou o profissional para estar contribuindo. Até, né? Se vocês puderem, manda até um vídeo desse para ela.
Com certeza, nós vamos mandar, assim que estiver pronto, editado, nós vamos estar mandando, né? Então, agradecer por esse momento, né? Por essa realização, que tenho certeza que com essas informações passadas pelo senhor, né? Que chegarão aí às mãos dos agricultores, dos dirigentes e dos ACS, que são os agentes comunitários rurais, que acompanham esse empreendimento lá no Baixo Sul, né, na cadeia da mandioca, eles irão contribuir para que haja uma melhoria na produção dessa cultura tão importante, não só para a região, mas como para a Bahia, como foi citado. Né? Então, assim, a gente agradece demais, né? E aí, seria só uma coisinha que eu gostaria de perguntar ao senhor, né? Diante de tudo que foi falado aí, sobre toda a questão da escolha da área para a produção, para o plantio, né? O preparo dessa área, a adubação, né? A análise química, a análise de solo, né? Feita, toda essa seleção de manejo, plantio, mas a gente vê que, como o senhor colocou, né, eles plantam muitas variedades juntas, né? E ainda assim há uma baixa produção dessa mandioca, né? Eu acredito que está muito atrelado a esse ponto que o senhor falou, né? O tamanho da maniva, né? A qualidade da maniva que deve ser observada. Eu tenho certeza que a partir desse vídeo eles vão passar a observar mais esse ponto, mas alguma coisa que ficou, assim, que eu sempre me pergunto, mas eu sempre vejo os agricultores falar em alguns enterram bastante a maniva, outros já deixam ela mais exposta, mas existe uma posição que favorece a esse crescimento, a melhora desse crescimento, né, principalmente no que diz respeito ao recebimento do sol ali no solo, nessa maniva. Olha, quer dizer, a maniva, normalmente nós colocamos na posição horizontal. Solos, né, que não sujeita a encharcamento, nós colocamos numa profundidade de até 8 a 10 centímetros. Num solo mais argiloso, a gente coloca mais superficial em torno de 7, 8 centímetros, né, para que facilite a colheita das raízes. Também, né, existem localidades onde varia muito a posição que se coloca a maniva, na posição horizontal, na posição inclinada e na posição vertical, né? Aí isso interfere na maior ou menor rapidez da brotação, né? Quando você coloca a maniva na posição vertical, a brotação é rápida. Agora tem um inconveniente. Como ela está na posição vertical, as raízes se aprofundam muito e dificulta a colheita. E normalmente a colheita é mais lenta, você danifica muito as raízes, e se você lembra um pouquinho mais atrás, nós dissemos que tanto a raiz como a parte aérea da mandioca se tornam imprestáveis para qualquer outro tipo de uso depois da colheita. E quando esse animal ou esse material vem danificado, quer dizer, o processo de deterioração ainda é bem mais rápido. Outra coisa, eu falou em duas formas de plantio, né? Um em sul e outro em Camalhão. E a região do Baixo Sul, ela é predominantemente chuvosa, né? Então, é uma coisa que os agricultores devem se preocupar, né? E quando o senhor fala, né, na sua apresentação, realmente é o que acontece, né? Os agricultores, eles optam por a plantão da mandioca, geralmente nas piores áreas, né? Áreas de mata, áreas de... Então, são pontos que eles devem tomar bastante cuidado, né? Principalmente, né? E aí no Baixo Sul, né, nós temos solos com diferentes características. Solos mais argilosos, solos mais areno-argilosos, até locais com alguma declividade, né? E a gente tem aí no Baixo Sul uma precipitação em torno de 1.200 milímetros
e bem distribuído ao longo de todo o ano. Então, até esse camaleão, você pode até fazer um teste aí, né, nessas áreas mais argilosas, mais sujeita a encharcamento. Então, mais uma vez, José Raimundo, muito obrigado pelas suas contribuições, né? Eu acho que o senhor ficou aí bastante tempo conosco aqui, trouxe bastante informações que vão contribuir para a melhoria dessa produção lá no Baixo Sul e acredito que em outras localidades também que possam estar tendo acesso a esse conteúdo que vai estar também disponível para qualquer público, né? Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer e vamos ficando por aqui, né? Na Tá? Um sequência, aí abraço. vamos estar trazendo outros conteúdos para tanto da cadeia da mandioca como de outros entendimentos que a gente está trabalhando. Muito obrigado, então. Valeu.